Glórias a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor outra vez, amém? Graças a Deus. Obrigado, pastor Jorge. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de João. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler um texto por demais conhecido de todos nós. Todos os irmãos certamente conhecem esse texto. João, capítulo de número 11, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. E eu quero ler com os irmãos alguns poucos versículos desse capítulo. Todos encontraram o capítulo 11, amém? Se você não encontrou, acho que o projetor aí vai te ajudar, se os irmãos lá estiverem atentos. Queridos, nos diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eis que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, preste atenção, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ouvindo, pois, que o amigo a quem ele amava estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. O versículo 39, irmãos, vamos para o 39. O 39 vai dizer assim, 38, o 39 apenas. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, é tarde, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, Marta, que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Pode tomar assento, por favor. Glórias a Jesus. Queridos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite, baseado nesse texto que nós lemos, que fala da morte de Lázaro, mas eu não quero dar ênfase à morte nem à ressurreição de Lázaro nesta noite, como já o fizemos em outras oportunidades, mas eu queria me ater nesta noite numa questão, que é justamente o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo de Deus e o nosso tempo. Nós vamos perceber que nas nossas vidas, sempre, ou quase sempre, na maioria das vezes, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E as coisas não acontecem no nosso tempo. Nem sempre acontecem no nosso tempo. Acontecem no tempo de Deus. E nós vamos perceber que há alguns casos em que pessoas enfermas, pessoas desenganadas pela medicina, elas têm uma sentença, elas têm um diagnóstico sombrio, um diagnóstico nada esperançoso. Há casos em que os médicos falam: não, pode levar para casa, não tem jeito. Nos próximos dias, essa pessoa vai ter os seus órgãos paralisados, vai ter uma falência múltipla de órgãos, e a medicina não pode fazer mais nada, mande para casa, porque não tem mais jeito. E vocês já ouviram histórias assim, mas nem assim, irmãos, nem assim, nem com um diagnóstico médico, nem com uma orientação médica dessa maneira,
as coisas vão acontecer conforme o médico prevê e prescreve. Nem assim, porque Ele não está no controle da vida. Quem está no controle da vida é Deus. Quem está no trono é Deus. É Ele que determina o dia, a hora e o momento de nos chamar para estarmos com Ele. Às vezes você recebe um diagnóstico, ou alguém da sua família recebe um diagnóstico assim, e você se desespera, a pessoa se desespera. Alguns, ao receber o diagnóstico, morrem mais rápido, porque não conseguem lidar com essa situação. Tem pessoas que não podem receber uma notícia que está com câncer, porque os dias dela são abreviados, porque ela entra num estado de depressão, ela entra num estado de desesperança, ela entra num estado de insegurança, e ela passa a sofrer mais por conta daquela notícia que ela recebeu. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer para você que quem dar a notícia certa é somente Deus. É só Ele que pode dar a notícia certa. É só Deus. É só Deus que vai dar a notícia certa. É só Deus que vai dizer o momento certo das coisas acontecerem na minha e na sua vida. Olha, queridos, às vezes a gente pensa que Jesus está demorando em nos responder. Às vezes a gente pensa que Jesus nem ouvindo a gente está. Nesse caso específico do texto em que lemos, nós vamos perceber que a suposta demora de Jesus deixou Marta muito frustrada, deixou Marta muito triste. Marta, eu imagino, ficou a pensar: puxa vida, Jesus é nosso amigo. Jesus é de dentro da nossa casa. Lázaro é o amigo a quem ele ama. Maria é aquela que enxugou os pés de Jesus. Jesus não é uma pessoa distante. Jesus é uma pessoa nossa. Agora, eu dou notícia a Jesus de que Lázaro, meu irmão, está enfermo. Mas parece que Jesus nem se importou. A Bíblia diz, no texto em que nós lemos, que quando Jesus recebeu a notícia, ele ainda ficou onde ele estava 2 dias. Ouvindo, pois, que estava enfermo Lázaro, o amigo a quem ele amava, ainda 2 dias ele permaneceu onde ele estava. Às vezes, a nossa necessidade é urgente. Às vezes, nós temos pressa no socorro de Jesus. Salmista Davi, em algum momento, ele vai orar dizendo: Senhor, apressa-te em socorrer-me. Eu tenho pressa, não dá mais para esperar, estou cansado, já estou, Senhor, sem forças. Às vezes, o nosso pedido, a nossa demanda, ela exige uma pressa, ela exige uma resposta imediata, a nosso ver, ao nosso olhar, a nossa maneira de ver as coisas. Então, Marta, meus irmãos, ela meio que entra em crise por conta da demora de Jesus. Marta está vendo seu irmão definhando, morrendo aos poucos. Ela já tinha mandado chamar Jesus. Jesus já tinha sido cientificado da situação de Lázaro. Mas Jesus ainda permanece 2 dias onde ele está. Lembrando que do local onde Lázaro estava até o local onde Jesus estava, era 1 dia de caminhada. Então o mensageiro, quando leva a mensagem, ele demora 1 dia. Jesus fica mais 2 dias. E no 3º dia, Jesus vai então até Lázaro. 4 dias, irmãos. E Marta está lá assistindo a seu irmão. Marta está lá acompanhando o seu irmão, dando os seus últimos suspiros de vida. Imagine. Marta está lá
afobada. Marta está lá desesperada. Cadê o Jesus? Cadê o meu Jesus? Cadê o nosso amigo? Cadê aquele que a gente já viu fazer tantos milagres? Cadê aquele que pode resolver o problema do meu irmão? Cadê ele? Ele não vem, ele não deu importância. Às vezes, nós nos vimos em situações assim, em que nós precisamos de uma resposta. A resposta tem que ser breve. E a gente pede, a gente clama, a gente ora, mas Jesus está no silêncio, irmãos. Jesus está no silêncio. Aí, por conta disso, parece que Marta começa a entrar em crise. E aí, queridos, a gente precisa compreender que o tempo de Deus é um, e o tempo do homem é outro. Marta, por conta daquela situação, ela enfrenta pelo menos 3 crises. De igual forma, nós também. A crise primeira que Marta enfrentou era em como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Se Jesus nos ama, por que Ele está vendo a gente sofrer e Ele não faz nada? Marta começou a entrar em crise por conta disso. E às vezes eu e você entramos em crise por conta disso. Se Ele nos ama, por que nos deixa sofrendo? Não é? Notem, irmãos, que aquela família era uma família amada. Jesus amava tanto a Marta quanto a Maria e a Lázaro. E mesmo assim, Lázaro ficou enfermo. Agora, se Jesus amava Lázaro, por que Jesus permitiu que ele ficasse doente, né? Como conciliar esse amor? Como conciliar isso? Como conciliar? Por que Jesus permitiu que seu irmão sofresse? Por que ele permitiu que Lázaro morresse? Às vezes, as pessoas entram em crise porque não sabem conciliar esse amor com o sofrimento. O amor de Jesus com o nosso sofrimento. Marta e Maria, eles fizeram a coisa certinha naquela hora de aflição. Buscaram ajuda em Jesus, ainda bem. E aqui fica uma lição. Quando você entra em crise, quando você passa por uma dificuldade, a quem que você está pedindo socorro? A quem você está se dirigindo para pedir ajuda? Onde você está buscando a solução para o seu problema? Marta, a família de Lázaro, buscou ajuda na pessoa certa. A gente sempre parte do pressuposto de que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Vamos imaginar uma mãe e um filho. Quando um filho, um bebê, um filho até mais velho, adoece, fica doente, a mãe se desespera, não quer levar logo para o socorro, não quer fazer um chazinho, não quer aliviar o sofrimento do filho, da pessoa que ela ama. Agora, a gente tem essa dificuldade, porque a gente parte desse pressuposto de que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas ao que parece, ao que pareceu, Jesus amava a Lázaro, mas ele não teve pressa. Recebeu a notícia, ainda ficou 2 dias onde estava, sabendo que para chegar lá ainda ia demorar mais um dia. Hoje, irmãos, dizemos: Jesus, aquele a quem amas está com câncer. Jesus, aquele a quem amas está divorciando. Jesus, a tua serva, o teu servo, casaram aqui na igreja, diante do altar, receberam a bênção do pastor. Eles te amam,
eles te servem, eles fazem a tua obra, eles fazem a tua vontade. O Senhor os ama. Mas, Senhor, eles estão divorciando. Eles são amados do Senhor. Jesus, aquele a quem tu amas, está desempregado. A despensa dele está vazia. Ele está vivendo de ajuda de um e de outro. A igreja está socorrendo ele com cestas básicas. Senhor, aquele a quem tu amas está passando por dificuldade. Mas as coisas estão cada vez piorando mais. Quanto mais ora, mais piora. Às vezes acontece assim, pastor. Ora, jejua, busca. Mas as coisas não estão acontecendo. E isso vai deixando as pessoas meio que em crise. Isso vai deixando as pessoas meio que com um monte de interrogações na cabeça. Mas, meu Deus, o que eu tenho que fazer para mudar? Onde é que eu estou errando? Onde é que as coisas não estão dando certo? Eu queria que Deus falasse comigo onde é que eu estou errando, porque eu quero passar a acertar, para esse quadro mudar, para essa página virar, para uma nova história começar a ser escrita na minha existência. Quantas vezes você já se pegou numa situação assim? Quantas vezes você já se viu num drama desse, numa crise existencial, numa crise sem fim, buscando saídas e alternativas de todos os lados, e de nenhum lado você vê resposta? Às vezes a gente tem a dificuldade de conciliar o tempo de Deus com o nosso tempo. Deus, Ele nunca se atrasa, meu querido. Ele não está demorando. Ele não está demorando, porque tudo acontece no tempo dele, não é no meu tempo. Tudo acontece no tempo dele. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Jesus poderia ter dado uma ordem, uma palavra. Basta uma palavra, de perto ou de longe. Ele tem poder. Não precisava de esperar 3 dias para ele ir. E chegar lá só no 4º dia. Não precisava. Ele poderia ter dito para um mensageiro enviado por Marta: diga para Marta que Lázaro já está curado. Bastava uma palavra. Jesus poderia ter impedido Lázaro de que ficasse doente. Poderia também curá-lo à distância. Ele já havia curado o filho do oficial, do rei, à distância. Por que não curou seu amigo a quem ele amava? Às vezes pensamos que há uma contradição nisso. Há uma contradição entre esse amor de Jesus por nós, que nós sabemos que Ele tem. Ele amou o mundo, Ele amou a mim, Ele amou a você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior do que esse. Esse amor é indescritível. Esse amor é inimaginável à luz humana, a olhos humanos. Não dá para imaginar esse amor de pegar o filho, mandar ao mundo, sai do trono de glória, vai ao mundo, sofre, morre, morte de cruz, é sepultado. Só quem faz isso é quem tem muito amor. Então Ele me amou, Ele te amou, Ele me ama, Ele te ama. Se Ele me ama, se Ele te ama, porque vivemos assim, como Marta viveu. Por quê? Quantas vezes nós nos pegamos assim, com essas interrogações? Se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos por aflição? Se Ele é todo poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Porque um filho de Deus fica doente, perde o emprego, enfrenta o luto, divorcia, entra em crise. Por quê? Sabe por quê, queridos? Já falei isso aqui outra vez. Porque nós não temos imunidades especiais. Nós não somos imunes. Nós não somos imunes.
O pai amava o filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse em cruz em nosso favor, em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, contra mágoas, contra dores. Muito pelo contrário, ele próprio nos disse: no mundo tereis aflições. A gente precisa compreender isso, a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar com essas coisas. Nós não temos imunidades especiais. E sabe o que existe nisso? Existe a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Deus não pode cometer injustiça. Você já imaginou se Deus nos blindasse, nos imunizasse a tal ponto de a gente não sofrer depois que o aceitássemos? Ele estaria usando 2 pesos, 2 medidas. Por que o ímpio que está lá sofre e os que estão aqui dentro da igreja não vai sofrer? Por isso que a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Eclesiastes 9:2. O que sucede ao justo, ao ímpio, sucede a nós. O que acontece com ele, acontece com a gente. Se Deus nos blindasse, nos imunizasse, de tal forma que a gente não sofresse, ele estaria sendo injusto. E Deus não pode cometer injustiça, porque justiça é um dos atributos do Todo-Poderoso. Então é por isso que Deus dá tratamento igual. É por isso que Deus nos trata de forma isonômica. É por isso. Deus nos trata de forma igual. Deus não pode nos tratar de formas diferentes. Por isso. Então, Marta entra em crise. A primeira crise dela foi em como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento. Talvez ela imaginasse que pelo fato de Jesus os amarem, a ela, a Maria e a Lázaro, que Jesus ia dar um tratamento diferenciado, que Jesus ia ser mais imediato, mais urgente, que Jesus ia fazer da forma dela e não da forma dele. Ela entrou em crise por conta disso. E hoje o que mais tem é gente na igreja em crise por conta dessas situações, por conta de supostas demoras de Jesus em responder às nossas orações. Suposta demora, porque Jesus não demora. Ele sempre faz a coisa na hora certa. A gente é que pensa que demora, ele não demora. Agora Marta, ela entra numa outra crise, que é a crise justamente com essa suposta demora, com essa aparente demora, vou usar uma outra expressão, essa aparente demora de Jesus. A demora é aparente. O versículo 39 vai dizer, nós vamos ver no 39, que ao invés de Jesus mudar a sua agenda quando recebeu o mensageiro enviado por Marta, para que ele imediatamente fosse ao encontro de Lázaro, Jesus ainda ficou lá 2 dias. Isso é uma aparente demora. Isso é uma aparente demora. Em vez de ir, ele manda apenas um recado. Marta, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Detalhe. O dia que o mensageiro saiu da casa de Marta, ele demorou 1 dia para chegar até Jesus. Nesse dia, Lázaro morreu. Porque ele estava com 4 dias quando Jesus chegou lá de volta. Então, no dia que o mensageiro foi, Lázaro morreu. Quando Jesus deu a instrução para o mensageiro, que o mensageiro voltou, ele chegou lá no 2º dia. Lázaro já estava morto. Aí, o mensageiro dá esse recado: Marta, o amigo de vocês, Jesus, ele disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí Marta não deve ter entendido nada, entrou em parafuso. Como assim? Jesus pirou, foi?
Como é que essa enfermidade não é para a morte se ele já morreu? Olha, viva esse momento, entenda essa situação. Jesus pirou, deve ter pensado Marta. Como é que ele diz que essa enfermidade não é para a morte se meu irmão já está morto? Aí Jesus demora 2 dias. Quando ele vem, demora mais um dia. Então ele chega no 4º dia. Aí, quando a gente lê o versículo 40, o versículo 40 vai dizer assim, que o versículo 39, Jesus, nem chega onde está o 39 mais aqui. Espera aí, irmãos, que eu estou ceguinho aqui. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias. Por que faz 4 dias? Demorou um dia para ir, Jesus ficou 2, ele demorou um dia para vir. Então, se faz 4 dias, isso significa que ele morreu no primeiro dia, quando o mensageiro foi. Aí o mensageiro diz, essa enfermidade não é para a morte, disse Jesus. Aí Marta, mas como assim, se já morreu? Como assim, se ele já morreu? Marta, então, irmãos, ela entra em crise, mais uma vez, aumenta a sua crise, aumenta a sua depressão, aumenta a sua confusão, a sua desesperança. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Os problemas se avolumam, os problemas, eles aumentam. Anteriormente ela estava lidando só com a doença, agora ela está lidando com a doença e ainda está em crise aqui, preocupada porque Jesus não chega. Por que ele não veio? Será que ele vai vir? Ou será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Será que ele vai me responder? Será que ele vai abrir uma porta de emprego? Será que ele vai entrar nesse meu casamento e colocar as coisas em ordem? Porque meu marido já disse que quer ir embora. Minha esposa disse que não quer mais nada. Será que Jesus vai mesmo? Chega de tanto sofrimento, não aguento mais. Será que Jesus está ouvindo a minha oração? Será que Jesus vai resolver os nossos problemas? Será que vai curar essa enfermidade? Será que vai tirar o meu ente, meu parente do leito? Será que Jesus vai restaurar a saúde? Será que Jesus vai renovar as forças? Será que Jesus vai fazer alguma coisa? Marta, a sua fé oscilou entre a fé em Jesus e a lógica. Porque pela fé ela acreditava que Jesus podia fazer qualquer coisa. Mas pela lógica, pela razão, já era. Ele já morreu. Não tem mais jeito, se foi. Quantas das vezes você está esperando um milagre, mas fica com essa fé oscilando, ou você fica oscilando entre a sua fé. Não, eu creio que Jesus pode fazer. Eu creio que Jesus vai dar um jeito. Eu creio que Jesus vai resolver. Mas você está vendo as coisas tudo desencaminhando. Você está vendo as coisas indo tudo de encontro àquilo que você pensa. De encontro, contra. Você pensa, vai dar certo ou não vai dar certo? Que ele pode. Mas parece que está tão difícil, acho que isso não tem mais jeito não. Eu vou mesmo desistir. E aí desiste. Desiste dos sonhos, desiste dos projetos, desistem dos milagres, desistem das bênçãos, e aí perde mesmo a bênção por conta da desistência. E nós jamais podemos desistir. Semana passada nós falamos foi de perseverança, de persistência da mulher cananeia aqui, né? Nós temos que perseverar, porque Jesus não está demorando com sua resposta. Ele está trabalhando no silêncio. E quando as bênçãos virem, elas virão abundantemente. E você vai se alegrar sobremaneira no Senhor. Quanto tempo Jó sofreu? Mas Deus voltou a abençoá-lo. E o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro estado. Seu segundo tempo vai ser melhor do que o primeiro.
seu segundo estado vai ser melhor do que o primeiro. A glória da segunda casa vai ser melhor, maior do que a glória da primeira casa. Eu profetizo um novo tempo na sua vida, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de harmonia no seu lar, de bênçãos na sua casa, de prosperidade e um tempo de riqueza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marta está nessa confusão toda. Marta não está entendendo nada. Ela está oscilando entre a fé e a razão. Não entendendo nada. Como entender aquelas palavras de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte, se Lázaro já estava morto. Como entender isso? A lógica, a razão diz, Jesus está louco. Não sabe nem o que está falando. Essa enfermidade não é para a morte, meu irmão já morreu. Que história é essa? A demora de Jesus a deixou frustrada, deixou decepcionada. Não vou nem arriscar ler aqui não, por causa da letra pequena. Ia ler o versículo 21. Olha, a demora de Jesus a deixou frustrada, quase decepcionada. É importante que nós saibamos que muitas vezes Jesus parece demorar. Se não, vejamos. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Só depois de 25 anos ele cumpriu a promessa. Será que ele demorou? Ele não demorou. No tempo dele a promessa foi cumprida. Mas Abraão e Sara, sobretudo Sara, pareceu não acreditar na promessa em um dado momento. Se precipitou, mandou Abraão ter um filho com a escrava, e isso tem trazido transtornos até hoje. Se você tem uma promessa, aguarde a promessa. Aguarde a promessa. Não fique pensando que Deus não vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa, Ele é fiel. Não queira ajudar Jesus, não queira dar um jeitinho, não queira encontrar soluções. Deus não precisa da sua ajuda. Sara tentou ajudar a Deus, ela quebrou a cara e nós estamos pagando o preço até hoje. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, depois de 25 anos ele cumpriu. Marcos vai falar de uma tempestade que teve no mar. Eles estavam no navio, Jesus estava dormindo. Aquela tempestade foi violenta. Mas diz a Bíblia que só na quarta vigília é que Jesus foi ao encontro deles. Só na quarta vigília, só quando o dia estava amanhecendo, só lá, pelas 6 da manhã, deixou o negócio, o barco ir para um lado, para o outro, o tempo todo, deixou os discípulos quase mortos de medos o tempo todo, mas lá, na quarta vigília, Jesus foi. Olha, Jairo vai pedir socorro a Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou, a filha dele já estava morta. Jairo vai pedir socorro para que Jesus cure a sua filha daquela enfermidade. Quando Jesus chega, ela já estava morta. Parece que Jesus está demorando, mas Jesus chegou em tempo, ressuscitou a filha. A fé de Marta passa por pelo menos 3 provas. Marta, ela passa pela prova inicial da ausência de Jesus. Ela passa pela prova da demora de Jesus, aquilo lhe trouxe angústia. E ela passa pela prova da morte do seu irmão Lázaro. Pelo menos 3 crises ela enfrenta. Agora, como que a gente vai conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus? Como que a gente vai conciliar?
Marta tem essa crise do tempo. A gente precisa compreender que o nosso tempo no grego é o cronos, de onde vem a palavra cronologia ou cronológico. Esse é o nosso tempo, esse é contado em dia, meses, anos. O dia tem 24 horas e assim por diante. Isso é cronos, a gente conta. O tempo de Deus é kairos. E o tempo de Deus, irmãos, não se conta. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente não pode misturar e confundir as coisas. Não pode. Nós não podemos confundir. Quando Jesus, queridos, parece demorar, na verdade ele está no seu tempo, ele não demora. Ele sabe a hora certa de chegar. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de te socorrer. Ele não deixará que você passe por uma prova a qual você não suporta. Ele vai te socorrer. E não pense você que você é o único que está sofrendo nesse mundo. Todos estão sofrendo de alguma forma em alguma área da vida. Não pense que os apóstolos não sofreram. Não pensem que os profetas não sofreram. Todos sofreram. Todos sofreram. Ao ponto de pedir para Deus a morte. Quantos de vocês um dia não já pensou também? Deus me leva. Deus tem misericórdia. Me mate. Me tire desse mundo. Quero estar com o Senhor logo. Quantos não já pensaram em tirar a própria vida? Quantos não já pensaram em pular, em saltar do seu apartamento lá nas alturas, das alturas ao chão? Os apóstolos, os profetas, eles passaram por isso também. O profeta Elias, aquele que desafiou os profetas de Baal, aquele que matou os profetas de Baal, aquele que enfrentou Acabe, aquele que enfrentou com mão forte, aquele que disse que não choveria no reino de Israel, só voltaria a chover segundo a palavra dele. Quando ele diz, olha, não vai cair uma gota d'água, senão segundo a minha palavra. Tiago diz que por 3 anos e meio não caiu chuva do céu, só choveu quando Elias orou e Deus mandou chuva. Esse Elias, ele se viu numa crise existencial num dado momento, ele vai para a caverna e ele pede para morrer. O cabra é forte, ele tem intimidade com Deus. Ele fala para a chuva, para, e a chuva para, porque tem intimidade com Deus. Agora ele se vê tão fraco, numa crise terrível, escondido numa caverna, fugindo de Jezabel, e ele pede para si a morte. Você está pensando que é só você que passa por lutas? Você está pensando que é só você que passa por crises? Todos os nossos irmãos em toda parte do mundo estão sofrendo, diz a Bíblia. Eles estão sofrendo para todo lado. Você vê o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos. O apóstolo Paulo, quem diria que Paulo teria problemas, enfrentaria problemas? Paulo, irmãos, em um dado momento, esse homem, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, Paulo, num dado momento, ele vai dizer que ele quase se desesperou da vida, por conta de uma luta que ele sofreu na Ásia Menor. Ele quase se desesperou da vida. E ele pensou, ele chegou a pedir para si a morte. Dizem alguns comentaristas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo
não sei o número, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Apóstolo Paulo, não era um crentinho qualquer como eu, não. Apóstolo Paulo, até da vida se desesperou, pensou que não tinha mais jeito, pensou que ia morrer, ou quis para si a morte. Apóstolo Paulo, você é melhor do que ele? Para não passar por luta, por prova? Você é melhor do que ele? Eles também sofreram. Os discípulos sofreram perseguição. Cada um morreu de uma morte trágica, exceto João, que morreu de morte natural. Mas os discípulos sofreram. Se eles sofreram, é normal que nós também soframos. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus parece demorar, Ele está fazendo algo melhor e maior para nós. 2002, eu sou cometido de câncer no intestino. 2 anos antes, 2000 exato, no ano 2000 exato, Deus havia proferido uma palavra para mim. Filho, eu vou tirar você do seu emprego. Eu vou colocar você numa cadeira de rodas. Eu vou te aposentar e depois eu vou te curar. Porque eu não quero você nesse emprego. Eu quero você cuidando do rebanho. Essa palavra foi dita no mês de maio do ano de 2000. 2002, gerente geral da Caixa Econômica, servidor público há quase 15, carreira promissora. Eu sou diagnosticado câncer no intestino. Vou para São Paulo. Os médicos aqui disseram: olha, é uma cirurgia simples. Vamos cortar o seu intestino, tira o tumor, emenda as 2 pontas, daqui 30 dias você está zeradinho, voltando a trabalhar, e a sua vida segue. Fui para São Paulo, Hospital do Câncer. Inicio o processo com radioquimioterapia. Em meio ao tratamento de quimioterapia e radioterapia, desenvolve em mim uma outra doença incurável, que a medicina diz que não tem cura. Mal de Crohn, uma doença inflamatória intestinal, que não permite que você coma nada. No meu caso, ferida muito grande por dentro do intestino, que não cicatrizava, não sarava. Nada de alimentação podia passar no meu intestino. Fiquei sendo alimentado nas artérias, por meio das artérias. Alimentação parenteral durante 6 meses. 1 grão de arroz. Não podia colocar na boca. Não podia comer nada. Alimentação pela veia, pela artéria. Depois de 7 meses, depois no 7º mês, faz-se uma cirurgia. Corta o intestino, resolve o problema do câncer. E o médico chega e fala para mim: o problema do câncer nós resolvemos. Agora o outro problema, a doença de Crohn, não tem cura. Nós vamos dar alta para você porque o Hospital do Câncer não trata Crohn. Você vai para Brasília, vai ser acompanhado com um gastro, nutricionista, mas não tem cura. Você vai ter que aprender a conviver com esse problema. O que esse problema me causava? Eu não podia comer. Com isso eu perdi, à época, 30 quilos. De 72 fiquei com 42. Então, eu não podia comer. E eu, sempre que tentava
comer qualquer coisa, eu sentia dores que beiravam insuportável. Se eu tomasse água, minutos depois eu sentia dor que beirava insuportável. Medicação na veia para controlar as dores o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Buscopan, dipirona, tudo aqui, intravenoso. Tilatil, tramal, morfina aqui. E as dores continuavam. Aquelas medicações não surtiam efeito nenhum. A doença de Crohn tinha uma medicação que amenizava um pouquinho as dores. E infelizmente, ela era à base de sulfa. E é a única medicação que eu sou alérgico. Então, a medicação que controlava um pouquinho a doença de Crohn, eu não podia tomar. Tomava uma alternativa, que não resolvia o problema. Eu tomava por dia, todos os dias, cerca de 32 comprimidos, cerca não exatos, 32 comprimidos diários. Os médicos disseram que era para o resto da vida, porque o Crohn não tinha cura, não tinha indicação cirúrgica. E eu estou ali. Mas eu tinha uma promessa que Deus ia me tirar do meu emprego e ia me aposentar. Enquanto eu estou nesse processo, doente, eu estava debaixo da promessa e a minha oração era: Senhor, me aposenta logo. Me aposenta logo, porque os passos são: tiro do emprego, coloco na cadeira de roda. Na cadeira de roda eu já tinha passado, no Hospital do Câncer, o tempo todo. Volto, em Brasília não consigo me alimentar. E aí, eu ficava naquela: Senhor, me aposenta logo, porque eu sei que depois da aposentadoria vem a cura, é promessa do Senhor. E o que é que ocorre? Eu ficava naquela expectativa, orando: meu Deus, e essa aposentadoria? E INSS, toda vez que fazia uma perícia, eles tinham que recomendar a minha aposentadoria para a Caixa me aposentar. E toda vez que eles iam me aposentar, ou que eu tinha perícia, ao invés deles fazer a recomendação: não, vamos prorrogar por mais 90 dias, vamos prorrogar por mais 6 meses. Aí eu esperava 6, meu Deus, mais 6 meses, esperava 6 meses, tinha nova perícia. Acreditando que eles iam pedir a minha aposentadoria, o perito: não, vamos prorrogar por mais 6 meses, porque você pode sarar nos próximos 6 meses, você não aposenta, você volta a trabalhar. Eu sabia que isso não ia acontecer, eu sabia que Deus, eu não ia voltar a trabalhar. Eles iam ter que me aposentar, porque eu tinha uma promessa, pastor Jorge. E a verdade é que eu ficava naquela expectativa, e esse tempo que não chega, aí eu comecei a entrar nessa situação de Marta: mas Jesus, está difícil, não estou conseguindo comer nada, estou sentindo muitas dores, muita medicação, muita dificuldade, sofrendo muito. Minha alimentação: legumes, cozido na panela de pressão, batido no liquidificador, coado numa peneira fina. Eu tentava tomar aquele suquinho dos legumes, mas quando colocava na boca, a questão de meia hora eu estava no hospital. Suplementos alimentares, Nestogênio, Mucilon, essas coisas, a gente tentava também, nada, porque eu tinha que repor os nutrientes. Era muito difícil. E eu estava naquele tempo, esperando o tempo de Deus na minha vida. Mas parece que demora, irmãos. Parece que a resposta demora a chegar. E você começa a se desesperar, alguns começam a murmurar, alguns desistem. Alguns desistem. Alguns desistem. Irmãos, continue esperando no Senhor. Ele prometeu, Ele vai te abençoar. Eu sofri muito uma época, já aqui em Águas Claras, que eu estava cuidando de um casal que estava separa, não separa, separa, não separa, separa, não separa, e foi uma luta terrível. E eu fiquei muito frustrado quando um dia ele falou: esse Jesus não vai dar jeito não. E quando eu soube, ele tinha ido para o Vale do Amanhecer buscar respostas. Aí a coisa complicou. Aí ele separou. Mas às vezes a pessoa está aqui esperando em Deus, buscando em Deus, e desiste, pensa que Deus não vai resolver. Deus ia resolver. Deus ia resolver aquela situação. Mas quando deixou Deus e foi buscar o diabo no Vale do Amanhecer, aí pronto.
aí Deus deu as costas. Por falar em Deus deu as costas, eu acho que eu vou ministrar aqui um dia desse sobre essa questão. Deus dar as costas. E eu estou naquela expectativa, irmãos. Mas no tempo de Deus, 4 minutos, acabou o tempo. No tempo de Deus, Deus me aposentou. 30/7 de 2004. E aqui tem um milagre tão extraordinário, pastor Lúcio. Você que é da área de saúde, lá do tribunal, você deve conhecer um pouquinho que eu vou falar. Irmãos, eu tinha função de gerente geral na Caixa e eu tinha, mesmo estando de licença, assegurada a minha função. Todos os meses eu recebia meu contra-cheque com minha função de gerente geral, minhas gratificações, tudo enquanto. No dia 1º de agosto de 2004, vencia, eu tinha assegurada por um determinado período, 2 anos. Venceria, irmãos, no dia 1º de agosto de 2004. Se eu não voltasse a trabalhar no dia 1º de agosto de 2004, eu perdia toda a minha gratificação, perdia a minha função gerencial, perdia tudo, perdia meu salário a menos da metade. No dia 1º de agosto. A gente, às vezes, não pode ficar parado, né? Você quer um emprego, você tem que sair distribuindo currículo, né? Eu, irmão Carlos Alberto, eu tinha aquela função e eu queria manter aquele salário. Eu fui atrás. Fui na diretoria de recursos humanos, fui na presidência da Caixa Econômica, falei e articulei, fui com muita gente, porque eu era bem conhecido na Caixa, e que trabalhei no prédio da Matriz, tinha relacionamento com o pessoal lá, fui atrás de todo mundo. E pedindo para fazer uma coisa, mude a norma. Se a lei diz que eu tenho assegurado a função de confiança quando estou em licença de tratamento por 2 anos, quem fez essa lei? Foi a Caixa, foi a Gerência Nacional de Saúde. Eu falei, por que 2 anos? Prorroga. Eu estou no momento que eu mais preciso, porque estou gastando quase 3 mil de medicação contra essas doenças são muito caras. Agora que eu mais preciso, a Caixa vai me abandonar, vai tomar todo o meu salário, minhas funções, minhas gratificações. Eu dei a vida pela Caixa durante 15 anos. Eu fui lutar pelo meu direito. Quem faz a lei, muda a lei. Irmãos, teve uma determinação da diretora de recursos humanos, mandando mudar a lei. E escute o que eu v/vou falar. Não só mudou, mas houve uma determinação dela: aposente ele. Eu fui aposentado no dia 30/4 e a lei mudou. Meus colegas estão usufruindo. Isso é Deus. Isso é Deus. Se necessário for, Deus vai mudar leis para abençoar você. Se necessário for, Deus vai mudar regras, vai mudar normas para Ele colocar você onde Ele quer, porque é Ele que está no controle, é Ele que tem o domínio, e a última palavra é dEle a última palavra. Então a gente tem que saber esperar o tempo de Deus, sem se desesperar, sem desistir, sem dar as costas, sem abandonar o barco, porque Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida. Ele vai cumprir a promessa que fez na sua vida. Você vai tomar posse da vitória, eu creio nisso, mas persevere. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado. Mas Ele chegou na hora certa. Ele chegou no tempo oportuno. Quando Marta disse, mas Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Já está sepultado Jesus, só chegou muito atrasado. Jesus disse no versículo 40, Marta, não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Marta, não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Irmãos, tudo na vida tem um porquê. Há uma explicação para tudo. Há uma explicação. Já falei isso aqui, mas posso repetir. Existia uma crença em Israel, entre os rabinos, entre os doutores da lei, entre os líderes religiosos. Era uma crença comum que existia, que um morto
até o terceiro dia, ele é passível de ressuscitação. Existia uma crença que até o terceiro dia, um morto podia ser ressurreto. Mas se chegasse no quarto dia, era impossível. Não tinha mais jeito. Sabe por que Jesus ficou mais 2 dias lá onde ele estava? Sabe por que Jesus fez questão de chegar só no quarto dia? Para dizer para todo mundo que aquela crença não é que ia prevalecer. O que ia prevalecer era o seu poder. Já passaram-se 3 dias, vocês não acreditam mais, vocês acham que não tem mais jeito, mas eu cheguei aqui no quarto dia para dizer: tem jeito, Lázaro vai ser ressurreto, tira a pedra, desatai-o, e Lázaro sairá para fora ressuscitado. Fique de pé em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você é: Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Marta crê no Jesus que ressuscitaria mortos no último dia. Marta, isso é interessante, olha só. Marta crê que Jesus poderia ter evitado a morte. Poderia no passado. Marta chegou a crer que Jesus iria ressuscitar Lázaro na ressurreição do último dia no futuro. Mas Marta não creu que Jesus podia fazer o milagre no presente. Tem pessoas que creem no passado, creem até no futuro, mas não creem no que Deus pode fazer agora na sua vida. Tem pessoas que creem no passado, creem no futuro, mas não creem no que Jesus pode fazer agora. Eu quero te dizer: creia, acredite, Jesus é presente e Ele pode resolver seu problema hoje.